Olá, amigos. Conhece o sentimento de inveja? Não há necessidade de negar agora, de dizer que nunca invejou ninguém e não inveja ninguém, que é, dizem, uma pessoa santa. É natural que qualquer pessoa viva compare. Por isso, é inevitável que um sentimento de ligeira inveja visite toda a gente de uma forma ou de outra. É sofrer pelo sucesso de outra pessoa. Este sofrimento pode ser ligeiro, quase imperceptível, mas para algumas pessoas também pode ser intenso, obrigando-as a tomar algumas atitudes, por vezes até prejudiciais, com o objetivo de prejudicar o objeto da inveja. Não é por nada que os filósofos sempre tentaram de alguma forma dividir a inveja em dois tipos, a inveja branca e a inveja negra, realçando, dizem, que há frutos positivos da inveja, por exemplo, que nos esforçamos por alcançar o sucesso, melhorar as nossas capacidades, igualando-nos aos outros. O sentimento de inveja, a inveja branca, como um remédio, no bom sentido da palavra, faz-nos atingir cada vez mais novos patamares, na carreira, no ganhar dinheiro, em qualquer negócio. Se não fosse a inveja, o processo de autoaperfeiçoamento seria impossível, porque inclinados a comparar-nos com outras pessoas, a imitá-las, este é um programa biológico inevitável. E aqueles que afirmam, sem provas, que nunca invejaram ninguém na vida, estão provavelmente a ser um pouco hipócritas. Claro, invejaram, experimentaram este sentimento universal. Sim, talvez não fosse inveja negra, não implicasse um desejo de prejudicar, de fazer o mal deliberadamente, mas um ligeiro sentimento de sofrimento quase imperceptível sobre o sucesso de outras pessoas era e é experimentado por absolutamente todas as pessoas de uma forma ou de outra. Um vizinho comprou um carro ou uma casa nova e cara, é um tipo porreiro, claro. Mas por que é que eu não? Eu também gostaria de um assim. Eu também trabalho arduamente. Um colega foi promovido, e nenhum dos seus chefes se apercebeu do seu sofrimento. Injustiça. Sentimos uma sensação de injustiça em tais momentos. O paradoxo é que a justiça absoluta não existe na natureza. Uma vez falei sobre isto em pormenor num dos meus vídeos antigos. O vídeo chama-se "Por que é que a justiça não existe?". Assim, num sentido filosófico, não existe uma justiça única para todos, mas por alguma razão existe um sentimento de injustiça. Temos uma emoção desagradável que surge cada vez que nos sentimos ofendidos por nós próprios. E ao lado do sentimento de injustiça está a inveja, o resultado de se comparar com outras pessoas. Assim, amigos, todos os psicólogos afirmam e recomendam unanimemente, não se comparem com outras pessoas. Em todo caso, tente não comparar. Por exemplo, se não quer ser um pai tóxico, então não compare os seus filhos com outras crianças. Um truque útil é tentar substituir mentalmente o tema da comparação. Como a nossa psique está estruturada de tal forma que não pode prescindir da comparação, é melhor substituir a comparação com os outros pela comparação consigo mesmo, mas num momento diferente, em épocas anteriores. Olha, filho, não sabias andar de bicicleta antes, mas agora cresceste e está na altura de aprender. Não diga, filho, o teu colega Johnny já sabe, mas ainda não aprendeste. Pode tentar comparar, mas estará a comparar-se consigo próprio, só que de uma geração diferente. Sim, ainda não poupei para comprar um novo Tesla, como o meu vizinho, mas ainda sou bastante jovem, não trabalhei tanto e ainda tenho tudo pela frente. Como se substituísse o sujeito da comparação. Para evitar a dor excruciante de se comparar com pessoas muito bem-sucedidas, é útil tentar mudar o objeto de comparação. Psicologicamente torna-se mais fácil. Será um pouco mais feliz se começar a comparar-se não com aqueles que são melhores do que você, que são obviamente mais ricos do que você, mas muito pelo contrário. Curiosidade: se tem um lugar para viver, come alimentos nutritivos e bebe água potável, tem um telemóvel, acesso à internet, por exemplo, formou-se numa faculdade ou universidade, então estatisticamente já está num pequeno grupo privilegiado que inclui apenas 7% das pessoas no planeta Terra. A população total da Terra é de cerca de 8 mil milhões de pessoas. Se considerarmos estas pessoas como 100%, então 48% das pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia. 87% das pessoas têm acesso à água potável, enquanto 13% não têm água potável ou têm acesso a uma fonte de água contaminada. 75% têm telemóveis, 25% não os têm, 48% têm acesso à internet e 52% não. 7% tiveram a sorte de receber formação superior, enquanto 93% não frequentaram a universidade ou a faculdade. Segundo as estatísticas,
83% da população do planeta Terra sabe ler e 17% das pessoas são completamente analfabetas. 26% das pessoas morrem na infância, o que significa que vivem em média menos de 14 anos. E 66% dos habitantes do planeta morreram entre os 15 e os 64 anos. E apenas 8% das pessoas têm mais de 65 anos. Talvez as coisas não sejam tão mais como pensamos. Em vez de olhar para fotografias no Instagram e noutras redes sociais todos os dias, onde as pessoas tentam exibir as suas vidas bem-sucedidas, vale a pena prestar atenção à forma como as pessoas à sua volta vivem, que existe muita desigualdade e injustiça no mundo. É assim que funciona a própria natureza biológica. O dinheiro é atraído pelos mais empreendedores, pelos mais ativos, e na natureza, inicialmente não existe uma justiça única para todos. Algumas pessoas nascem na Europa bem alimentadas, e algumas num país africano pobre. Algumas nascem numa família rica, numa família da intelectualidade, e algumas numa família pobre e sem educação. Nós nem sequer escolhemos o nosso gênero. Algumas nascem mulheres e em alguns países isso é um problema, porque os direitos das mulheres são violados. E todas estas pessoas não têm inicialmente uma justiça uniforme, oportunidades iguais, acesso igual aos recursos. O capitalismo moderno está concebido de tal forma que as redes sociais parecem impor-lhe uma ideia: não é suficientemente bom, deve esforçar-se constantemente para ganhar mais para poder comprar cada vez mais bens e serviços. No entanto, um estilo de vida tão dispendioso, no Instagram, muitas vezes é apenas uma imitação para atrair mais clientes para as suas masterclasses, formações, cursos e maratonas de autodesenvolvimento, de forma a vender mais dos seus produtos. A competição pela classificação é algo em que nos envolvemos voluntariamente quando tentamos comparar o nosso sucesso com o sucesso dos outros. E ao envolvermos-nos nesta competição, por vezes não nos apercebemos de como perdemos o contato com os nossos desejos reais. O que é que se quer? Não as necessidades artificiais impostas pela sociedade, mas as necessidades racionais. O que vai ao encontro das nossas necessidades reais. Muitas pessoas gastam dinheiro como se não houvesse amanhã. Numa palavra, vivem apenas o dia de hoje. Por exemplo, compara-se ao seu amigo que vive numa casa luxuosa, mas alugada, desfrutando do luxo, enquanto paga uma hipoteca mensal por um apartamento pequeno e modesto. Mas, passado algum tempo, depois de pagar a hipoteca, terá o seu próprio apartamento, ainda que modesto, mas seu, e o seu amigo não terá nada além de recordações de uma vida luxuosa. Portanto, quem é mais rico e vale a pena invejar um estilo de vida aparentemente perdulário? Estas são perguntas retóricas. Assim, a sua linha de pensamento pode seguir duas direções possíveis, dois cenários. O primeiro é aquele que, infelizmente, a maioria das pessoas escolhe: lamentar e queixar-se que o mundo é injusto, que todos à volta são culpados, menos eu. E o segundo cenário é tentar mudar este mundo à sua volta, torná-lo melhor, tornar-se melhor, estudar, tentar, encontrar finalmente a sua verdadeira vocação. Ao encontrar o negócio que gosta, ganha vantagens inegáveis sobre aqueles que não gostam deste tipo de atividade e são obrigados a fazê-lo. Encontrar a sua vocação é muito importante. Aprender com pessoas bem-sucedidas é muito mais produtivo do que simplesmente invejá-las e criticá-las. Choramingar e reclamar constantemente não o vai fazer melhorar. Se acredita que alguém alcançou o sucesso por acaso, injustamente, então também tem uma hipótese de repetir esse sucesso. Só aqueles que fazem tentativas, mesmo que nem sempre bem-sucedidas, têm a hipótese de um dia acertar no alvo, de encontrar exatamente aquilo que lhes permitirá ter sucesso. Arquimedes disse um dia: dá-me um ponto de apoio e moverei a terra inteira. Vou virar o mundo de pernas para o ar. Isto significa que qualquer tarefa, mesmo a mais difícil, qualquer trabalho, é viável e real, se realmente quiserem encontrar uma abordagem, encontrar esse ponto de apoio. Lembre-se que todo dinheiro tem o seu lado negativo, ou seja, aqueles custos que são necessários. Muitas vezes vemos pessoas bem-sucedidas, as suas riquezas, mas não nos apercebemos das dificuldades que essas pessoas tiveram. Não vemos as dificuldades e os sacrifícios que, por exemplo, os empresários e as pessoas ricas têm muitas vezes de fazer. É claro que não invejaremos, por exemplo, uma prostituta ou um gigolô,
que ganham dinheiro de forma rápida e fácil. São pessoas com baixa responsabilidade social, e é impossível imaginar que trauma psicológico vão receber, que humilhações vão passar conscientemente para ganhar dinheiro. Acordos com consciência são sempre um mau caminho, e o dinheiro ganho com trabalho honesto, mesmo que seja muito menor, acabará por ser mais valioso e trará mais benefícios. Em segundo lugar, nem sempre se consegue ver o risco que uma pessoa assumiu para ficar rica. Onde se pode ganhar muito dinheiro, há sempre muita concorrência, e aquelas pessoas de quem se pode invejar hoje já foram forçadas a correr riscos, incluindo riscos para sua vida e saúde. Por exemplo, para se tornar um atleta ou empresário bem-sucedido e rico, é necessário arriscar muito, trabalhar muito e arduamente, correr riscos, sacrificar uma vida estável e, por vezes, até sacrificar a sua família, a sua vida pessoal e passar por seleções competitivas. O mesmo acontece nos negócios. Apenas os casos mais bem-sucedidos são visíveis, mas, de acordo com as estatísticas, a maioria dos empresários vai à falência. Por causa do viés da sobrevivência, vemos apenas uma parte do iceberg, a componente externa do sucesso. Vemos aqueles que tiveram sucesso, mas não aqueles que falharam e ficaram sem dinheiro, perderam tudo. Sabe, às vezes é até engraçado ouvir o raciocínio de algum amigo que diz com segurança, mas eu poderia ter ganho milhões, porque eu sabia há 10 a 15 anos que, por exemplo, a taxa do Bitcoin iria crescer muito. Eu sabia que as perspectivas estavam em investir em criptomoedas. Quero sempre opor-me a tais declarações. Talvez soubesse, mas para implementar, tinha de correr um risco, tinha de fazer uma aposta. De que serve um simples conhecimento teórico? Sem uma aposta, seria necessário fazer uma aposta no momento certo, não ter medo de arriscar para ganhar ou, pelo contrário, perder. Por isso, é sempre útil voltar a perguntar quando alguém hoje discute algumas das suas ideias ou expressa uma opinião sobre alguns acontecimentos. Não importa em que área e sobre que tema, mesmo em política ou economia, vale a pena perguntar: quanto do seu dinheiro arduamente ganho está disposto a apostar na sua opinião expressa, nas suas crenças em previsões de determinados acontecimentos? E quando se trata de uma aposta real, de um risco real, a confiança nos julgamentos desaparece imediatamente algures. Se eu soubesse todas as cartas com antecedência, seria rico. Portanto, não basta saber, é preciso também ter a coragem de fazer uma aposta. Há um sábio ditado que diz que uma ideia custa apenas $1. Temos muitas ideias e cada novo dia traz-nos cada vez mais ideias novas. Mas a implementação dessa mesma ideia, especialmente a sua implementação bem-sucedida, já é muito, muito dispendiosa. O risco é algo que nem sempre calculamos e não nos apercebemos quando vemos um empresário ou empreendedor de sucesso. Talvez essa pessoa, desconhecida para nós, arrisque a sua saúde e vida todos os dias, e você vê apenas o lado externo da sua riqueza. Talvez ela tenha uma úlcera no estômago ou diabetes, qualquer doença crônica, adquirida por estresse regular e crônico, e nós invejamos, reparando apenas nos atributos externos da riqueza. E a última coisa que gostaria de referir no contexto do sentimento de inveja é precisamente que por alguma razão muitas vezes apenas nos apercebemos do lado material da riqueza e não valorizamos em nada, menosprezamos a importância do lado imaterial. A riqueza não é só dinheiro. Há outras coisas para além do dinheiro que são muito mais importantes. Esta é a disponibilidade de tempo livre que podemos dedicar aos nossos entes queridos, tempo livre para contemplar o belo mundo. O famoso tenista espanhol Rafael Nadal disse um dia numa entrevista aos jornalistas: do ponto de vista da gestão da minha riqueza, impostos e dinheiro, seria melhor para mim sair completamente e jogar por um país com impostos mais baixos. Mas sinto-me feliz em Espanha, ao lado da minha família e dos meus entes queridos. Noutro país teria o dobro do dinheiro, mas seria apenas metade da felicidade. E a felicidade, como sabemos, não pode ser comprada com dinheiro. Aproximadamente a mesma lógica se aplica à imigração. Quando, por exemplo, me perguntam constantemente por que é que não deixo o meu país mais pobre para ganhar mais, porque a minha educação e as minhas capacidades permitem-me fazê-lo. A minha resposta será aproximadamente a mesma que a de Rafael Nadal. Porque eu amo o meu país. Porque só aqui sou verdadeiramente feliz. Valorizo a oportunidade de ser útil ao meu povo e à minha terra natal. A oportunidade de viver no seu próprio ambiente sociocultural, de comunicar na sua língua nativa com os seus entes queridos. Estes valores não podem ser vendidos por qualquer quantia de dinheiro. E deve sempre lembrar-se dos componentes imateriais da riqueza, parte intangível do capital. Muitas vezes, em busca de muito dinheiro, deixando a sua terra natal,
As pessoas esquecem-se disso durante algum tempo ou pelo menos não têm isso em conta quando tomam uma decisão. Assim, comparar-se com pessoas mais bem-sucedidas, por um lado, leva ao progresso, ao autoaperfeiçoamento, mas, por outro lado, rouba-lhes a felicidade. Para quem gosta de viajar, recomendo visitar não só países prósperos, mas também aqueles onde as pessoas vivem, em média, muito pior do que no seu país de origem. Isto permitir-lhe ter uma visão sóbria e comparar objetivamente a sua vida com a das pessoas desses países. Por vezes é útil olhar para aquele blogger de viagens que veio para alguma Índia ou país atrasado de África para perceber que nem tudo é assim tão mal. Olhar para a nossa vida cotidiana de um ângulo diferente. É útil tentar transformar a sua inveja em curiosidade. Como é que este homem conseguiu alcançar tanto sucesso? E o que é que ele fez para isso? Que medidas tomou? Vale a pena focar-se na sua própria vida, tentando alcançar a felicidade. O sentimento de inveja negra expressa-se geralmente precisamente naquelas pessoas que são infelizes, que sentem desconforto nas suas vidas e sofrem com o sucesso de outra pessoa. A inveja é um estado orgânico. Pode-se mesmo dizer natural, mas as pessoas que estão focadas nas suas próprias vidas geralmente não prestam atenção ao facto de alguém ter ganho 1 milhão a mais ou ter alcançado sucesso em alguma área. Por que prestar atenção às outras pessoas se você mesmo é bem-sucedido? Se vive a sua própria vida feliz. Estes são os pensamentos, amigos. Subscreva este canal. Obrigado pela atenção e até breve.